E meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui novamente para deixar uma palavrinha para os irmãos, né? Hoje, irmãos, eu vou falar uma palavrinha dos irmãos sobre Jesus no barco. Jesus no barco, irmãos. Eu estava meditando aqui nessa palavra, é muito forte, né, irmãos? Fala novamente da fé, onde eu tenho batido muito na tecla esses dias, falando sobre a fé, né, irmãos? Que é onde a gente, é o nosso alvo fundamental, a nossa fé. E aqui, irmãos, nessa palavra com os discípulos no barco, também fala da fé, né? Então aqui, irmãos, onde a gente pode ver, onde Jesus, ele estava em reunião com os discípulos, né? Ali em reunião. E Jesus virou para os discípulos e falou: vão, né? Depois que eu vou para o monte orar. Aí, irmãos, os discípulos se afastaram de Jesus e foram para o barco. E Jesus foi para o monte para orar, para estar aquele momento com o Senhor, momento de intimidade, buscando, se enchendo da presença de Deus, né? E os discípulos foram, irmãos. Só que nem os discípulos imaginariam que haveria uma grande tempestade. E ali, irmão, quando Jesus avistou, o barco já estava bem longe. E o mar começou a se agitar. Jesus permitiu, né, aquele vendaval, porque ele tem o controle de todas as coisas. Irmãos, você imagina aqueles, eu penso por mim, aqueles discípulos, irmãos, naquela vendaval, aquela tempestade, aquelas ondas de alto mar, né, altas, né? E o barco balançando para lá e para cá, e eles sabiam se eles caíssem no meio daquele mar, não sobreviveriam, porque o mar estava muito furioso, as ondas eram muito grandes. Então, eles sabiam se eles caíssem naquele mar, eles não iam sobreviver. E aí, irmãos, Jesus veio à noite sobre aquele mar. E ali eles avistaram aquela pessoa vindo. E na cabeça deles, irmãos, ninguém anda sobre o mar, ainda mais uma tempestade daquela. Quem andaria sobre o mar? Jesus veio se aproximando e falou para eles. Eles avistaram que era Jesus. Aí Jesus falou assim: tenha bom ânimo. Aí Pedro, muito ousado, né, falou: Jesus, se é tu mesmo, mande eu ir até você, né? Fez prova com Deus, se realmente fosse Jesus, né, ele iria até Jesus, ele não fundaria Jesus. Falou com Pedro: vem até a mim. Pedro foi, irmãos, né? Só que Pedro foi indo. Eu creio, irmãos, que quando Pedro foi indo, aquela tempestade, aquele vendaval, aquele vento muito forte, eu acho que na mesma hora que Pedro estava com a fé, entrou o medo no coração, porque é isso que o diabo faz, né, irmãos, em nossas vidas. Mesmo momento que a gente está com a nossa fé, o medo, ele entra nos nossos corações e a gente esquecemos da nossa fé, a gente esquecemos do tamanho do nosso Deus, mas esquecemos do tamanho tão grande e poderoso que é o nosso Senhor sobre as nossas vidas. E Pedro foi. Ao caminhar, eu acho que ele, né, a fé de Pedro, pela situação que estava acontecendo ali, aquele vendaval, aquele vento muito alto, eu acho que foi batendo no coração de Pedro o medo. E com a fé, no momento que bateu o medo, o desespero no coração de Pedro, Pedro foi afundando. E Pedro entrou no desespero e falou com Jesus. Falou: Senhor, salva-me. Jesus falou: tu és homem de pouca fé. Porque ele não estava acreditando, ele não estava confiando que era Jesus que estava ali com ele. Porque se Jesus mandou, irmãos, vai, confia no seu Deus. Confia na promessa, porque o Senhor, quando ele fala, ele garante a vitória. Mas Pedro, naquele momento ali, pelo teu medo, Pedro duvidou que era Jesus. Se realmente era você, Senhor, faça eu ir até você. Quando Pedro começou a afundar, Jesus permitiu, né? Para ver se realmente Pedro estava crendo e confiando que era Jesus. Aí no momento se desesperou. Jesus pegou e foi até o barco. Irmãos, quando Jesus chegou naquele barco, o
mar, a tempestade acalmou. Irmãos, o que eu vejo nessa passagem, nessa mensagem de hoje, a fé. Quando Jesus está no seu barco, quando Jesus está no controle, confia. Quando Jesus falar com você, vai, faça. Jesus garante a vitória. Não duvide, meu irmão, igual Pedro fez. Pedro duvidou, por mais que ele tinha fé, mas no momento do desespero, Pedro duvidou que era Jesus. Pedro duvidou que Jesus podia acalmar aquela tempestade. Não confiou no Senhor, não confiava no Deus que ele servia. E como Pedro, e como nós, irmãs, hoje em dia também a gente não somos diferentes. Quando estamos com a nossa dor, nosso desespero, deixamos de acreditar de tão grande e tão poderoso é o nosso Deus. O medo, quando ele bate, irmãos, em nosso coração, a gente desacredita. Porque às vezes o medo é maior do que confiar no nosso Senhor Jesus, como foi Pedro. Por um momento Pedro confiou, mas no mesmo instante o medo invadiu o coração de Pedro, e Pedro desacreditou que o tão grande era o poder do nosso Deus. Portanto, quando Jesus entrou naquele barco, irmão, ele acalmou a tempestade. Então, irmãos, como você e como eu, vamos depositar a nossa fé no Senhor Jesus. Não há tempestade, que não há nenhum barco que o Senhor, que ele não possa entrar, ele não possa acalmar nesta manhã de hoje. Acalma o teu coração. Confia e deposita no Senhor, que todo vento ele pode acalmar. Toda tempestade que você está passando, Deus, ele pode acalmar o teu coração. Basta apenas nós depositar e confiar no nosso Senhor Jesus. Onde os momentos estamos vivendo de aflições e agonias e angústias, irmãos, que às vezes olhando para um lado e para o outro nos achamos sozinha, não achamos socorro. Às vezes estamos no barco, no vento, igual estava aqui esses discípulos no barco. O barco balançava, o vento era muito forte, as ondas eram muito altas. E às vezes nos encontramos como esses discípulos aqui neste barco, onde a nossa fé ela bate, aonde esquecemos que como é tão grande não o poder do nosso Senhor Jesus, que nos chamou, que nos libertou, aonde podemos depositar e confiar e crermos, Senhor, porque quando Jesus falar, vai, eu estou contigo, meus irmãos. Irmãos, não temam, apenas segura na mão de Jesus, confia na promessa do Senhor, deposita o teu coração naquilo que o Senhor tem falado. Não duvide das promessas do Senhor. Não duvide, meu irmão. Porque quando Deus ele fala, ele garante a vitória. Jesus é contigo, Jesus é comigo. Não há tempestade que nós passamos que o Senhor não passa conosco. Às vezes nós deixamos a nossa fé, o nosso medo depositar naquilo que Deus tem para nossas vidas. Mas, irmãos, não deixe de acreditar em Jesus. Não deixe, irmãos. Às vezes fazemos até igual Pedro. Irmos até Jesus, mas no momento que estamos chegando, que a situação torna situações alvoroçadas, desacreditamos no mesmo momento, na mesma direção, porque Pedro estava indo até Jesus. Mas naquele momento que Pedro via que o vendaval, o vento estava muito forte, que ele estava se afundando, ele entrou em desespero, a fé dele, irmãos, no momento ali, se abateu diante do Senhor. Ele achava que ele ia se afundar. Ele não confiou. Jesus falou, vem até a mim. Pedro foi. Mas no momento que ele foi, irmãos, Jesus permitiu testar a fé de Pedro. Permitiu que ele fosse se afundando. E ali, irmãos, no momento bateu o desespero de Pedro, mas vamos julgar Pedro? Não vamos julgar Pedro, sabe por quê, irmãos? Porque nós também somos a mesma coisa. A partir do momento que nós estamos confiando, segurando na mão do nosso Senhor Jesus, quando vem uma situação, a gente se desespera, como Pedro fez. Porque Pedro sabia, se ele afundasse, ele ia morrer, meus irmãos.
É como eu e como você. Às vezes estamos nadando numa situação, nadando num processo, que às vezes a gente nadamos e não conseguimos chegar até o fim. As ondas vêm, os processos vêm, a gente continua nadando. E continuamos ali, irmãos. E olhamos para o céu. Meu Deus, mas Senhor, será que até quando essa tempestade não vai acabar? Mas vamos confiar e depositar, meus irmãos, no Senhor. Acredite. E Deus ainda Ele faz. Deus ainda Ele cura. Deus ainda Ele acalma a tempestade. Como Deus acalmou a tempestade naquele mar. Jesus, Ele acalma a tempestade. Acalma o teu coração. Confia no Senhor. Crê que Deus tudo Ele fará. Que nesta manhã, irmãos, vamos deixar Jesus entrar na nossa casa. Vamos deixar Jesus entrar em nosso coração. Vamos deixar Jesus tirar aquilo que tá pesado. O fardo, meu irmão, que nós estamos carregando. Vamos depositar a nossa fé no Senhor. Porque quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, meus irmãos, tudo é mais fácil. Às vezes a gente fala assim, eu creio no Senhor. Confio no Senhor. Mas nós não descansamos no Senhor. Porque nós estamos preocupados. Nós colocamos na mão do Senhor, mas não confiamos. Então, irmãos, vamos confiar. Vamos depositar o nosso problema na mão do Senhor. Porque na ansiedade Deus não trabalha. Quanto menos você esperar, você confiar e depositar a sua confiança no Senhor, você vai obter a sua resposta. Você vai obter aquilo que você almeja da mão do Senhor. Mas se nós ficarmos, meus irmãos, na ansiedade, querendo ajudar Jesus, Jesus não precisa de ajuda. Deus, Ele não precisa de ajuda. Nós precisamos, Jesus não. Então Jesus, Ele entra no momento certo. Quando depositarmos realmente a nossa fé e a confiança no Senhor, Ele age. E Ele faz, irmãos. Hoje, irmãos, que essa palavra venha entrar no coração dos irmãos. Apenas uma palavrinha, né? Que eu falei aqui sobre os discípulos no barco, sobre a fé, né? Então, que vamos confiar e vamos acreditar somente no nosso Senhor Jesus. Que os irmãos tenham um dia abençoado, né? Que os irmãos venham a mente olhar para o Senhor e depositar a fé. Amém?